Muita gente, nesse verão principalmente, quem nunca teve aí uma dor de cabeça, é comum, mas quando fica frequente é preciso ter cuidado e investigar mais a fundo. Mas por que será que no calor a gente sente mais esses sintomas? Para responder a essas e outras perguntas, a gente conversa agora com a Inara Thaís de Almeida, que é neurologista. Muito bem-vinda, doutora Thaís, ou doutora Inara, como preferir. Olá, é um prazer estar aqui para a gente responder essas perguntas e conversar um pouco sobre esse tema que é bem incapacitante e que atrapalha muita gente no verão. Então, é sobre isso, as dores de cabeça realmente aumentam no verão, doutora, ou não? E por que isso acontece? Na verdade, as dores de cabeça vêm em crises. O tipo mais comum de dores de cabeça é a enxaqueca. E, geralmente, ela vem em crises e está muito associada não só ao tratamento, mas aos nossos hábitos de vida. E é comum que no verão a gente mude um pouquinho a nossa rotina. A gente vai dormir um pouquinho mais tarde, a gente sai de férias, a alimentação sofre algumas mudanças também, a gente toma um pouquinho menos água, é um período mais quente, que está associado a um pouquinho de desidratação. Então, todos esses fatores aumentam a chance das pessoas terem mais crises de dor de cabeça no verão. E o que a gente pode fazer para aliviar esse sofrimento? Porque é um sofrimento, né? Dor de cabeça é muito chato, né? Exatamente. Primeira coisa você tem que identificar se você costuma ter dores de cabeça com uma certa frequência. Se isso já vem acontecendo, o ideal é procurar uma ajuda para ver se tem... na verdade, para a gente chegar a um diagnóstico apropriado e iniciar um tratamento específico. Quando a gente fala em tratamento, existem a parte dos medicamentos e o tratamento não medicamentoso. Esse a gente já pode começar até antes de ir ao médico. Por exemplo, o ideal é que nós temos uma rotina de sono, uma rotina, né, de sono, dormir nos horários sempre semelhantes, sempre nos manter hidratados, ter uma alimentação balanceada. E quando eu falo balanceada, evitar alimentos condimentados, embutidos, enlatados, tudo que é muito processado. Geralmente está associado a um risco maior de ter crise de dor em quem tem essa propensão, né? Então, isso já ajuda bastante. A atividade física é fundamental, ela faz parte do tratamento da dor de cabeça. E tomar muita água, principalmente no verão, né? São aquelas recomendações para tudo, né? Que a gente sabe para ter uma saúde Exatamente. melhor. Ela ajuda na saúde de uma maneira geral, mas para o tratamento da dor de cabeça, ela é fundamental. Uhum. Doutora, a gente convida agora o Diogo Schelp para participar da entrevista também. Bem-vindo, Diogo. Agora sim, bom dia. Bom dia, doutora, bom dia. Doutora, talvez seja uma pergunta até específica, né? Eu falo de um caso que eu conheço, familiar, talvez seja inclusive, recorrente, né, na população, que é o de pessoas que têm alergia a analgésicos, né? Alergia de pirona, ibuprofeno, enfim, aspirina, né? Nesses casos, o que é possível fazer e qual tipo de médico que uma pessoa assim pode procurar para buscar remédios alternativos ou, enfim, tratamentos alternativos, já que esses mais comuns não são possíveis? Essa é uma excelente pergunta e é uma dúvida comum. Toda vez que nós sentimos uma dor, é comum a gente procurar a ajuda dos analgésicos simples, como dipirona, Tilenol, que são vendidos na farmácia. E eles funcionam muito bem para a dor aguda. Mas quando a pessoa tem crises de dor de cabeça recorrente, essas medicações, usadas com uma frequência quase que diária, elas deixam de ter esse efeito. E elas podem ter um efeito contrário na dor de cabeça e transformar aquelas crises esporádicas de dor em crises crônicas, né? Numa dor crônica quase que diária. Então, o uso frequente de analgésico não é indicado para dor de cabeça. Quando você está começando a perceber que está utilizando muito desses analgésicos simples, já vale a pena procurar um neurologista, tá? O médico clínico pode auxiliar nesse início, mas o especialista mais adequado seria o médico neurologista. Além disso, ele pode guiar o tratamento mais apropriado em caso de possíveis alergias. Doutora, às vezes a gente sente dores de cabeça em diferentes lugares, né, da cabeça. A dor pode ser na nuca, na testa, mais de um lado ou de outro.
Qual é a diferença? Como é que a gente identifica quando é grave, tem que buscar uma ajuda ou não? A localização da dor, ela não está muito associada à gravidade da doença ou do que está acontecendo por trás no nosso cérebro. Por exemplo, é muito comum que pessoas que tenham enxaqueca sintam dor na metade da cabeça, né? A metade da cabeça fica pulsando e não necessariamente isso é algo que você precisa sair correndo para o pronto-socorro. O que a gente tem que observar mais, né, até mais importante do que a localização da dor, são alguns sinais de alarme, né, que fazem a gente acender aquela luzinha, nossa, talvez eu deva avaliar isso, procurar ajuda. E são eles, uma pessoa que nunca teve dor, não uma pessoa que costuma ter muita dor de cabeça e começa a ter uma dor quase que frequente. Essa pessoa precisa ser avaliada. Quando existe alguma característica muito diferente naquela dor. Por exemplo, é uma pessoa que tem dor todo mês, mas esse mês teve dor e parece que uma perna está mais fraca, um braço está sentindo alguma coisa diferente, tem algum sinal no corpo diferente das crises anteriores. Né? Esses dois casos, digamos assim, eles são os principais. Nunca teve crise, começou a ter crises muito fortes, né? Procurar ajuda e aconteceu algo diferente das crises anteriores. Diogo? Doutora, existe algum tipo de massagem ou movimento que se possa fazer com a cabeça para aliviar a dor? E também fala-se de um método que às vezes se usa em consultório, que uma manobra mesmo que um médico faz para dor de cabeça. Isso existe? Bom, existem tratamentos, quando a gente até comentou um pouquinho, né, sobre o tratamento da dor de cabeça. O tratamento hoje é um tratamento mais completo, que não envolve só medicações, mas a parte não medicamentosa, que envolve aquilo que a gente conversou sobre hábitos de vida, mas existem outras questões que podem ser feitas. Por exemplo, massagens podem ajudar, a acupuntura ajuda bastante, principalmente em pessoas que têm uma tensão muscular, nessa musculatura aqui cervical e dos ombros, muito intensa, tá? Porque quando a gente está com essa musculatura muito travada, muito firme, isso acaba refletindo na dor na cabeça. Então, pode ajudar, né? Existem alguns tipos específicos que a gente orienta no consultório, mas principalmente esse tipo de massagem e acupuntura. Outro tipo, não necessariamente manobra, mas quando a pessoa chega no consultório e está com uma crise de dor intensa, e a gente já sabe o diagnóstico, já sabe o que é aquela crise de dor, a gente pode fazer alguns procedimentos que são chamados de bloqueios e a gente consegue, digamos assim, tratar a dor de uma forma mais rápida, até as outras medidas começarem a surtir algum efeito. O principal, né, para essas crises de dor é o bloqueio do nervo occipital, que é um nervinho aqui atrás. Né? A gente bloqueia. Quando eu falo bloqueio, anestesiar esse nervo ou colocar um anti-inflamatório, um corticoide para ajudar no alívio, né? No alívio da dor. Doutora, o AVC pode começar com uma dor de cabeça também muito forte? Como a gente identifica se é aquilo que está acontecendo? É uma ameaça ao AVC? Tá. O AVC pode vir com dor, não é o mais comum. Não é de longe, é raro. Mas ele pode começar com dor. Mas vai ser uma dor que a pessoa vai ter uma falha enrolada. Junto com a dor, vai ter outros sinais. Uma falha enrolada, uma fraqueza de um lado do corpo, não vai conseguir ficar de pé, vai precisar de um apoio. Então, quando a gente tem uma dor de cabeça e ela vem com algo atípico, um sintoma diferente, aí sim a gente tem que procurar uma avaliação, porque pode ter uma doença por trás causando aquilo. Muito bem, sobre dor de cabeça, essas várias formas, a gente conversou com a neurologista Inara Thaís de Almeida. Muito obrigada, doutora, pela sua entrevista. Um bom dia, uma ótima sexta-feira. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Prazer é nosso em recebê-la. O Diogo continua com a gente?